Diz assim: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Versículo 21. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel, e consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem o que se aproxima o dia. No versículo 34 ele diz: vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo, ele viverá pela fé. Se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Amém? Esse texto, o texto de Hebreus, a carta de Hebreus, é um livro escrito unicamente com um propósito, o propósito de fazer a igreja perseverar no Senhor, o propósito de fazer a igreja perseverar em meio às tribulações, em meio a todas as dificuldades. O contexto de Hebreus é um contexto de pessoas que, por servirem a Deus, elas têm os seus bens confiscados. Por servirem a Deus, elas começam a ter uma rejeição social. Por servirem a Deus, as pessoas não querem mais ser seus amigos. Por servirem a Deus, as pessoas não querem mais comprar no seu estabelecimento comercial. Então, servir a Deus me causava isolamento social, servir a Deus me causava falência na minha empresa, servir a Deus me causava inúmeros prejuízos nesse mundo. A solução de Hebreus, então, para que possamos perseverar no Senhor e que possamos ir até o fim, até o dia em que Jesus vai voltar, o escritor de Hebreus diz que a solução para isso é vivermos igreja, é congregarmos, é buscar juntos em igreja fortalecer uns aos outros, não deixando de congregar como era costume de alguns aqui à época e como é costume tão comum hoje. A forma de permanecer firme é permanecer congregando, cuidando uns dos outros, sendo cuidado, vivendo pastoreio mútuo, conexão, grupo pequeno, tudo mais. A segunda forma é nos apegando na esperança da vida eterna. Porque se esperamos nesse mundo, gente, somos os piores dos piores. Mas se esperamos naquele que há de vir, aí temos certeza plena que receberemos e seremos recompensados na glória. Só que a gente está num congresso de artes, falando também ao coração de cada um aqui que trabalha com artes, o quanto a gente precisa perseverar. A minha grande preocupação é que a arte, e vocês já estudaram sobre isso hoje durante o dia e ontem, a arte ela tem sido esquecida. E o maior problema é que a arte tem sido esquecida como se a arte hoje, na igreja, é vista por alguns como pecaminosa. Quando a gente vê Gênesis e quando a gente vê um Deus que é um Deus criador, a gente entende que Deus é um Deus criativo. E a gente entende que a mão de Deus, Deus é o maior artista de todo o tempo.
Deus criou todas as coisas e todas as coisas eram o quê, gente? Boas. Deus é o maior artista. Deus é a fonte de toda criatividade. E Deus nos fez criativos. Então quem cria a arte, gente, é Deus. Quem criou a música foi Deus. Quem criou a pintura foi Deus. Quem criou o teatro foi Deus. E tudo isso é bom. Satanás, ele não tem a paternidade de nada a não ser a mentira. Então, a arte é a obra de Deus. Satanás simplesmente deturpa. A nossa função quanto igreja, gente, e esse é o projeto do Vivarte, essa é a ideia da Rede Nuvem junto com o Vivarte, junto com a Cidade Viva, é que possamos restaurar as artes na igreja. É que possamos restaurar as artes, porque infelizmente as igrejas hoje têm se afastado das artes. A igreja hoje não tem dado espaço para as artes. E muitas igrejas hoje, você não pode nem se apresentar mais em um culto. Porque a gente infelizmente perdeu a noção do quanto o teatro nos ensina, o quanto a dança pode nos ensinar, o quanto a arte nos ensina, né? A arte, então, sendo esquecida pela igreja, é um grande problema. E um outro grande problema é a arte que tem dentro de nós sendo esquecida como um talento enterrado. Muitos dos que estão aqui, talvez, enterraram um dom, uma criatividade que Deus te deu. Você tem um livro ainda não escrito ou não concluído. Você tem pinturas que faz só para você. Você tem poesias que esconde no seu computador, na sua gaveta. Você pode dançar, você pode cantar, você pode expressar uma arte que Deus te deu de tantas formas. Mas isso, infelizmente, é um talento que você tem enterrado. A grande questão, e é o que eu quero encerrar dizendo, a arte nos ajuda a ir até o fim. Porque a arte, gente, ela nos inspira. Porque a arte, ela nos ensina. Porque eu não sei se você lembra aqui o pessoal da Rede Nuvem, mas eu já preguei 2 vezes sobre esse texto das moedas. E vocês já esqueceram, mas vocês nunca mais vão esquecer dessa peça de hoje. Nesses dias eu estava botando Bela para dormir, vou encerrar com isso. Estava botando Bela para dormir e eu fui ler a história dos 3 porquinhos. Falei, conta história, papai, conta história. E ela sempre pede a mesma história. Então, Chapeuzinho Vermelho, eu sei lhe contar do começo ao fim, do fim para o meio, do meio para o começo, de 23 formas diferentes. Eu sou doutor em Chapeuzinho Vermelho. Eu fiz, e aí, Bela, vamos estudar o quê? Vamos ler, estudar. Vamos ler o quê para dormir? Ela fez, papai, eu quero 3 porquinhos. Aí a gente comprou um livro novo para ela de histórias para dormir, eu peguei o livro e fui ler a história dos 3 porquinhos. Aí eu disse assim, existia uma mãe, porca, né? A história dos 3 porquinhos. Então a mãe é a mãe dos 3 porquinhos. Então é uma porca. A mamãe porca despediu seus 3 filhos. É meio complicado dizer isso para uma criança que do nada a mãe abandona os filhos. Aí eu disse, não, porque a porca mandou seus filhos embora. Bela arregalou o olho dizendo assim, e eu vou quando, né? E Bela é muito curiosa, né? Aí eu, não, mas isso é só com porco que isso acontece. Um deles era muito preguiçoso. Aí ela fez, preguiça é feio, né, papai? Eu fiz muito. Já estou plantando para quando ela for adolescente e for lavar a louça, né? Aí eu comecei a ler a historinha do porquinho preguiçoso.
Esse porquinho preguiçoso estava com preguiça de fazer sua casa. E aí ele chega na estrada e começa a comer o sanduíche que a mãe porca fez. Quando passa uma carroça cheia de palha, e ele usa a palha para fazer sua casa. O irmão do meio, ele era resmungão. Ele entra um pouco na floresta, mas aí ele faz com gravetos. O mais velho, ele faz sua casa com tijolo. Até aí a história estava indo muito bem. Eram 3 casinhas. E aí, Bela, surge o lobo mau. Aí ela tapa os olhos, com medo do lobo mau. Eu fiz, calma, Bela, isso é tranquilo. Bela, o lobo mau aparece na casa de palha. E ele vai soprar, e ele vai bufar. E sua casa ele vai derrubar. Bela estava desesperada, né? E eu lendo a história, eu nunca tinha lido a história desse livro. Aí dizia assim: e o lobo mau derrubou a casa e comeu o porco. Gente, pesquisa aqui. Na história de vocês de criança, o porco morria? Eu sabia que tinha alguma coisa estranha. Eu fiquei escandalizado, gente. Aí eu meio que gaguejei na hora que o lobo come o porco. Porque na minha história de criança, o lobo corre para a casa do irmão da casa de graveto, né? No de Bela, não. Ele é para maiores de 18 anos, eu acho. Então... Aí eu faço, tá errada essa história. Aí eu fiz, Bela, e o lobo e o porco correu para a casa do irmão. Ela olhou assim, achando estranha a história. Aí eu pulo para o segundo porco. Chega lá na casa de graveto e eu vou soprar, e eu vou bufar, e sua casa eu vou derrubar. E o lobo foi e comeu o outro porco. Eu fiz, é de Tarantino que escreveu essa história aqui. Que ele gosta de sangue aqui. Não tem condição. Pela segunda vez, eu fiquei escandalizado, eu fiquei estarrecido. Eu fiquei mal, gente. Eu fiquei triste na hora. Eu falei, meu Deus, esse porco morreu aqui. Eu fui enganado a vida inteira. Só que aí eu não disse a história certa a Bela, né? Eu peguei e contei outra história. Eu disse que corria. Aí Bela fez, papai, tá errado, papai. Eu falei, tá errado? Eu fiz, tá errado, papai. O lobo come o porco. Eu fiz, quem lhe ensinou isso? Eu querendo preservar a inocência dela, ela fez, mamãe. Eu fiz com quem eu casei, é? Na hora, eu fui... A arte ensina muito. A arte ensina demais. Daí as crianças, né? Aí eu fiz, meu filho, eu quero lhe contar uma história. Uma outra história, que tem a ver com casa também. Tem a ver com casa também. Uma vez Jesus disse que aqueles que ouvem as minhas palavras e não as praticam. Aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica. É semelhante a alguém que constrói uma casa em cima da areia. As tribulações vêm porque as chuvas caem, os ventos sopram, os rios inundam e a casa cai, porque não foi construída na areia. Existe uma outra história que Jesus conta, que o homem que ouve as palavras dele, mas pratica as palavras dele, é semelhante a um homem que constrói a rosa
que constrói a casa em cima da rocha. Ela disse, igual a casinha do porco, papai. Eu fiz, é. Quem constrói a casa na rocha, o vento sopra, as chuvas caem, os rios inundam, mas a casa não cai. Ela disse, aí o lobo nem come, né, papai? Eu fiz, esqueça o lobo. Estou traumatizado com esse lobo. Ela disse, papai, a casa é Jesus. Você aprendeu onde isso? Ela fez, aprendi na igreja, no Kids, no domingo. Foi uma noite maravilhosa essa que eu tive com minha filha, apesar do susto e do trauma. Mas em tudo isso eu penso numa coisa. A gente precisa perseverar, a gente precisa construir a nossa casa na rocha, a gente precisa ir até o fim. E as artes, gente, quer seja através dos porquinhos, quer seja através da arte do próprio Jesus, ela tem o poder de nos fortalecer e de ensinar crianças e adultos. Não mate a arte no seu coração e não permita que a arte morra na sua igreja. A arte expressa a glória de Deus e ela pode nos levar até o fim. Que o Senhor nos abençoe. Amém?